Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um exercício do processo de cross para dar continuidade, porque no vídeo anterior nós falamos sobre o processo de cross numa abordagem mais teórica. Então, nesse vídeo nós vamos estar fazendo um exercício. Mas antes de nós começarmos, se tu não é inscrito no canal, considere te inscrever, que assim a gente consegue lançar mais exercícios de estruturas, falar de mais temas da engenharia. O exercício proposto então é uma viga contínua nessa situação aqui. E nós falamos até no vídeo teórico, mas eu vou abordar novamente aqui as etapas, o roteiro do processo de cross. O primeiro passo é a gente tem que calcular os coeficientes de distribuição dos momentos em torno de cada nó rígido interno da estrutura. Então, nesse caso aqui, esse apoio de segundo gênero, nós vamos ter que impedir, acrescentando uma chapa aqui. E nesse caso, quando eu for calcular os coeficientes de distribuição, eu vou estar analisando os coeficientes através de uma tabela auxiliar, coeficientes de rigidez, que é a mesma tabela que a gente também utiliza no método de deslocamentos. E nesse caso, eu vou chegar aqui analisando essa situação aqui em B, que faz referência a este apoio pela esquerda, eu vou ter um coeficiente de rigidez de 4i sobre L, que é o KBA. Por outro lado, analisando o coeficiente de rigidez de BC, eu vou ter também 4i sobre L, que é essa situação aqui. Situação de barra engastada. Quando eu for calcular os meus coeficientes de distribuição, então nada mais é do que fazer o coeficiente de rigidez da barra divididos pelo somatório dos coeficientes de rigidez de todas as barras daquele nó. Nesse caso, então, eu vou ter 0,67 divididos por 0,67 mais 0,67 dá 0,5. E o coeficiente de distribuição de BC também é 0,5. Nota que o somatório dos coeficientes de distribuição tem que dar sempre 1. Então, 0,5 mais 0,5 é 1. Então, está feita a primeira etapa. A segunda etapa é calcular os momentos de engastamento perfeito. Então, impedir aquele apoio, impedir as rotações, implica que eu vou estar fazendo uma análise como se fosse um engaste. Então, aqui em B, eu vou estar representando como se fosse engastado e eu vou estar calculando os momentos de engastamento perfeito. Para isso, eu tenho uma tabela auxiliar, que também é a mesma tabela que a gente utilizava lá no método de deslocamentos. Eu vou pegar a tabela aqui para mostrar. Aqui. Ó, essa tabela aqui. Aqui tem os coeficientes de rigidez. Aqui tem as ações de engastamento perfeito. Nesse caso, a gente está vendo uma barra engastada com carregamento pontual. Então, tá aqui. Essas são as situações aqui que estão apresentadas no exercício. Então, eu calculo os momentos, o momento em A, o momento em B pela esquerda, que é aqui, né, em B pela esquerda, o momento em B pela direita e o momento em C pela esquerda. Então, essas dois aqui referente a esta primeira figura e estes dois movimentos referentes a essas duas figuras. Depois eu faço a distribuição e transmissão dos momentos. Então, eu vou criar a mesma estrutura inicial, insiro os meus coeficientes de distribuição. Nessa primeira linha aqui, que está em vermelho, eu vou estar colocando as ações de engastamento perfeito. Então, aqui 40 menos 80, 37,5 menos 37,5. Agora, eu tenho que fazer o equilíbrio do nó. Como é que eu faço esse equilíbrio do nó? Eu pego menos 80 e somo com 37,5. Então, menos 80 mais 37,5, eu vou ter menos 42,5, que eu preciso distribuir. Essa distribuição, como é que eu faço? Eu multiplico por menos 1 e multiplico pelos coeficientes de distribuição. Então, multiplicar por menos 1 dá 42,5. Multiplicar por 0,5 dá esse 21,25. E aqui também 21,25. E agora eu vou fazer a transmissão. Então, a transmissão desses momentos parte da análise da estrutura de
das minhas condições de contorno. Eu vou fazer uma análise como se fosse engastado, engastado. Então, o meu coeficiente de distribuição vai ser 0,5. Eu pego esse valor aqui, multiplico por 0,5 para transmitir para esse engaste aqui. Por outro lado, esse aqui eu faço a mesma coisa. Eu transmito 0,5 para esse engaste aqui. Esses coeficientes de transmissão eu falo bastante aula, na aula teórica. Por fim, agora, como esse nó já está em equilíbrio, não existe qualquer outro nó que eu preciso equilibrar, porque os nós que eu preciso equilibrar são os nós internos da estrutura. Nesse caso, então, esse nó já tem equilíbrio, eu finalizo por aqui, faço o somatório dessa coluna, que vai dar os 50,63, faço o somatório dessa coluna, que vai dar os menos 58,75, somatório dessa coluna, que tem que dar o mesmo valor daqui com o sinal contrário, e faço o somatório dessa coluna aqui. E eu posso fazer o cálculo das reações. Eu comecei com o momento em B pela esquerda, e nesse caso eu vou considerar RAY, RAY, e os 90 kilonewtons mais o momento que eu calculei. Não, e os dois momentos que eu calculei, né? Tanto em A, que aqui faz referência a A, né? Quanto em B. Então eu vou ter em B pela esquerda. Então eu vou estar também tendo 50,63 e o menos 58,75, né? Então 50,63 e o menos 58,75. Só comentando como é muito mais rápido fazer exercícios pelo processo de cross, né? Quem viu a playlist Método de Deslocamento sabe que só fazer o exercício já é questão de quase hora, assim. E esse exercício eu fiz em 10 minutos. Então, cálculo das reações. Vou estar considerando esse momento em A reação em a ação externa pontual dos 90 kilonewtons e o meu momento que eu calculei calculei em A de 50, aqui de 58,75, né? 50,63 eu já botei aqui. Então, menos 58,75. E aí eu calculo a reação em A, que deu 28,65. Agora, eu vou estar calculando em C pela esquerda, aqui. Então, eu vou estar considerando o meu momento em A. Vou estar considerando a minha reação a Y, né, que é o 28,65, mas como eu estou adotando o sentido de giro anti-horário positivo, então ele entra negativo aqui. Mais a minha carga externa de 90 kN vezes a minha distância, meu braço de alavanca que é 8. Vou estar considerando a minha reação em B, Y, vezes o meu braço de alavanca que é 6, negativo, porque ele está indo no sentido horário. Mais 50 kN vezes 3, meu braço de alavanca, menos o meu momento em C pela esquerda, que tem que ser aqui, ó, menos 26,87, certo? Então, calculando isso, eu descubro RBY, que vai dar 91,66 kN. E depois eu posso fazer somatório de forças, porque a minha última incógnita é a reação em Y de C. E nesse contexto, então, eu vou estar inserindo todas as ações externas, né? Menos 90, menos 50, mais RAY, mais RBY, e fico como incógnita RCY igual a zero. E eu vou ter que RCY é igual a 19,69, certo? Eu vou estar deixando nos comentários o link da aula teórica, tá? E esse vai ser um dos exercícios de uma série de vídeos, porque nesse primeiro caso nós vimos com carregamentos pontuais, mas depois nós vamos ver com carregamentos distribuídos, depois nós vamos avançar para molas. Então, teremos uma playlist com vários exercícios de processo de cross, tá bom? Então, no vídeo de hoje era isso. Se tu não é inscrito, considere te inscrever, curtir o vídeo e se tiver alguma dúvida pode botar nos comentários, que eu estou sempre vendo. Tá bom? Então, obrigado e bons estudos.